A questão proposta no momento é a questão da pessoa, como um ser que evolui, como um ser que sente e como um ser que quer lembrar como uma peculiaridade especial. E pessoa, né, é um ente unitário, né, animal, que tem vontade, né, tem necessidade e tem capricho. As pessoas, ou nós, ou eu, ou ele, né, os pronomes e tal, eles possuem, né, essa verdade intrínseca, né, que não sai desse universo, uma vez que a relação que se tem com a vida é de natureza não só humana, como também jurídica, né? É onde se pode se adequar a uma interpretação diversa, simplesmente adaptado ao fato de que ela existe. Então isso deturpa um pouco essa primeira generalidade numa escala sequencial. Então, os homens, né, e as mulheres, assim dizer, e as crianças, eles fazem, é feita essa distinção, porque uma pessoa que nasce, por exemplo, ela não consegue se comunicar, ela mal enxerga, né? Eu acredito que o escutar também não tem um regramento, não tem uma técnica, por enquanto, né? Então essa primeira interpretação que se faz, ela é importante porque é uma coisa natural, né? A criança, no caso, o bebê, ele vai passando por essa etapa aí, naturalmente, né? Até ele encontrar o seio da mãe, o colo da mãe, e perceber que a segurança ela encontra, né, esse viés inocente, no caso, dessa maneira e naquele momento. Então essa é a primeira escala. Numa segunda escala, essa pessoa ela é jovem. Ela depende dos pais totalmente, tanto para se alimentar, quanto para vestir, quanto para ter um futuro, né, para buscar um futuro, seja numa escola, seja em alguma atividade. E para dormir, e um teto, logicamente, né, e relações interpessoais também muito importantes, como familiares, amigos, parentes, amizades. E essa pessoa ela não termina por aí, ou seja, ela ainda vai buscar, né, a verdade, o que se identifica. E isso também é muito importante, muito fácil de se perceber, né? A pessoa que que convive no ambiente escolar, ela vai perceber com mais facilidade. Então, nessa segunda escala ainda, é onde tem a formação do futuro, né? Logicamente, a criança, o bebê, ela faz isso também, mas fica mais delineado essa questão nessa segunda escala, quando a pessoa é jovem, né? Vamos dizer ali dos 10 anos, 9 anos até 18 ou 20 anos. Então essa evolução, esse desenvolvimento é importante para dos 25 para cima, dos 25 anos em diante. E, logicamente, qualquer ato falho também, ele geralmente acontece nessa etapa. Então, felizmente, esse desenvolvimento ele acontece muito rápido, a pessoa já toma as identidades mais
inocente, digamos assim, ou que consegue estampar melhor na sua mente, uma vez que essa ideia ela é um tanto fotográfica, no sentido de que essa escolha que se faz, ela tem esse cunho mental, né? E a mente trabalha muito rápido e muito perfeitamente. E numa terceira escala e final seria a fase adulta, né? Fase adulta que caminha para a morte. Então a fase adulta é onde a pessoa já tem uma responsabilidade, já tem um trabalho, já fez algumas escolhas que deram fatores que não se voltam atrás, como por exemplo, eu sou casado, tenho filho e trabalho. Então a questão do prazer também ela já fica mais delineada e vai se limitando conforme o tempo, né? As atitudes também já vão amadurecendo, porque a pessoa percebe que tem coisas que ela não consegue mudar, ela precisa aceitar. E é uma fase na qual o entendimento ainda não ganhou uma instrução suficiente, né? A pessoa ela não entende que a vida dela continua naquela mesma situação na qual passa a interpretação da outra pessoa, porque as pessoas elas são naturalmente iguais, mas as suas formas de ver o mundo, os mecanismos, usos, hábitos e pensamentos são diversos. Isso também naturalmente, mas uma questão mais uma questão menos limitada no caso, né? Porque todas as pessoas precisam comer, de repente todas as pessoas umas gostam de suco, outras gostam de refrigerante, mas ambas tomam dos dois. Então são mais ou menos, não vale comentar, mas a situação é basicamente com esse sentido. Então, agora para fechar, a questão, né, da morte, né? As pessoas elas encaram a morte como um fim, né, de um final na qual se conclui com recomeço. Então é óbvio que as religiões elas se elas consentem, né, com esse ideal, mas que não obsta de um efeito de dentro de uma natureza comum que não queira ultrapassar mais do que já não fora feito em nome de Deus. Então a situação de que Deus ele existe e está guardado de uma maneira geral, né, guardado, enfim, no coração das pessoas, é uma coisa muito normal, né? A diferença é que o que é deturpado é justamente isso, né? Então não tem um princípio fundamental, né, que instrua o comportamento das pessoas. Porque o que se espera de uma pessoa normal, uma pessoa com problemas mentais, psicológicos, enfim, é a passividade, né? É a tranquilidade, é o respeito, né? É a convivência mútua e harmoniosa. Obviamente, não conturbado ou perturbado a situação de que essa pessoa tem a sua forma de liberdade, na qual demonstra para o mundo no seu horário específico, seu horário de trabalho, ou em alguma situação em que ela se sinta habilitada para a execução de algum ato convergente. Seria basicamente assim, né? E eu termino com uma mensagem, né? Logicamente dizendo respeito à minha pessoa, que diz mais ou menos assim: temos a arte para não morrer da verdade.